Boa noite, queridos companheiros. É uma satisfação enorme sempre estar aqui com vocês. Nós estamos falando da Casa Espírita Cristã, no município de Vila Velha, Espírito Santo. E hoje, dia 24 de junho, dia de São João de 2023, e nós queremos logo deixar aqui a informação, a lembrança dos companheiros, que no próximo dia 1º de julho, nós estaremos aqui estudando antes do recesso, será o nosso último estudo antes do recesso. A nossa casa entra em recesso sempre nos meses de julho e nos meses de janeiro, no mês de dezembro, assim, meados de dezembro, janeiro. No início de fevereiro retorna. Aqui, e agora, nosso retorno será no primeiro sábado de agosto, dia 5 de agosto. Lembrando que nós só temos esse recesso com os nossos grupos de estudo. As nossas reuniões mediúnicas, as reuniões, palestras públicas e outras reuniões da nossa casa, nós não interrompemos. As atividades são ininterruptas. Apenas os nossos estudos é que nós damos uma paradinha. Então, nós estamos estudando o capítulo 12, que é o maior capítulo de Mateus, segundo Mateus. O capítulo 12, nós estamos agora no versículo 35, onde Jesus deixa registrado a seguinte frase: o homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Em outras traduções, essa tradução é do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, que traduziu ao Novo Testamento pela Federação Espírita Brasileira. Em outras traduções, nós temos o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do mau tesouro do seu coração. No último versículo, versículo 24, Jesus dizia, como as pessoas que estavam à sua volta: hipócritas, como podereis dizer coisas boas sendo maus? Porque da boca, da abundância do que fala, está cheio o coração. E, só recordando, ele fala víboras, ele fala víboras, víboras. E então, o nosso companheiro Aloysio Elias da Silva, que é de quem nós normalmente estudamos, seu grupo de estudo, ele fez uma reflexão muito interessante sobre as víboras, o veneno, se reportando àquilo que nós trazemos dentro de nós e o que nós não apenas exteriorizamos pela boca, que seria um veneno de agressividade, de maldade, mas também pelo próprio pensamento. E agora nós vamos, então, ver esse versículo de hoje, e vamos aqui presentes conosco, estão o nosso companheiro Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Chacu. Boa noite, Estácio. Boa noite, Beth. E online temos o nosso companheiro Chico. Boa noite, querido. Todos esses companheiros que estão participando, a gente vai chegando na época de recesso, vai diminuindo um pouco o número de pessoas, mas isso é normal. Todos esses companheiros que estudam conosco são companheiros que estão conosco de longa data, companheiros por quem temos enorme apreço, afeição, vivemos todos em harmonia, então é um grupo muito harmonioso, graças a Deus. Nós vamos, então, para reiniciar. Hoje nós vamos, então, começar esse versículo, que deverá ser concluído no sábado que vem, porque aí nós entramos em recesso, e ficará um tanto estranho a gente não concluir, deixar para concluir só um mês depois. Então, vamos nos esforçar para concluí-lo no sábado que vem. Mas a gente pode pegar o cerne, a parte principal dos estudos do Aloysio Elias, que a gente sempre comenta o estudo, enquanto a gente assiste o vídeo que ele grava semanalmente,
a gente comenta, se interrompe algumas vezes para fazer reflexões muito interessantes. E esse estudo ele faz esse estudo já há quase uns 10 anos. E nós temos feito esse estudo já desde 2016. Boa noite, Odete, boa noite, Fernando. Desde o dia de 2016. Mas as nossas gravações, antes nós fazíamos no Zoom, pelo Line, mas sem gravar. As nossas gravações começaram em 2021, justamente por causa da pandemia. Nós vamos, então, fazer aqui o nosso compartilhamento. Eu cliquei em cima, né? Como diz Alexandre, você não clicou em cima. Como é que eu retorno, meninos? Puxa pela barrinha preta lá e fecha essa janela onde está a sete. Essa aqui eu estou querendo fechar mesmo. Aqui? Nossa, agora você... Aí. Isso aí. Eu espero depois conseguir voltar para... consigo. Tão preocupada aqui. Alexandre foi da outra vez, ele falou a mesma coisa. Tão preocupada aqui com as nossas apresentações, com as informações que nós temos que passar para todo mundo, as informações importantes, interessantes do grupo, que eu acabei esquecendo de fazer a prece. Então, vamos fazer aqui nós mesmos, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade abençoada, preciosa de nos encontrarmos aqui todos os sábados para estudarmos o Evangelho trazido pelos teus enviados, Senhor, pelos teus apóstolos e vivenciados por ti. Esses exemplos maravilhosos de tua virtude, do teu amor, que ficaram e estão em nossos corações, para que nós possamos, recordando-os, nos esforçar para aprender também a vivenciá-los. Agradecemos a presença dos amigos e de todos aqueles, talvez, os amigos espirituais que achamos que estão aqui também conosco para nos inspirar e para nos ajudar. Fica conosco, Senhor, e abençoe-nos para que o nosso estudo prossiga de uma maneira bastante positiva. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, Evangelho de Mateus, né? Situando o pessoal que há algum tempo não vem, o pessoal que está vindo pela primeira vez, né? Deixar registrado aqui no vídeo a visita do pessoal de Rondônia, que a gente ficou muito feliz de estar recebendo aqui. E nós estamos no capítulo 12, é um capítulo longo do Evangelho de Mateus, um capítulo que ele, dentro do período, do intervalo do capítulo 12 em si, a gente observa aquela dinâmica que eu não canso de mencionar. Eu estou segurando aqui do Evangelho de Mateus, né? Em que o narrador ele vai alternando episódios em que Jesus age, em que ele atua, e episódios em que ele discursa, em que ele fala. Nos últimos versículos, na passagem que a gente começou a analisar há algumas semanas, Jesus está fazendo um discurso. E a temática central desse discurso é em si mesma o discurso. Jesus está falando sobre o falar. Ele está discursando sobre a palavra. Por que o Cristo faz isso nesse trecho, nesse bloco narrativo do Evangelho de Mateus? Porque o tópico palavra, ele é um tópico de entendimento que atravessa toda a construção narrativa da Bíblia, desde o Velho Testamento. Primeiro livro canônico, não é o primeiro na construção, na cronologia de construção,
da obra, mas é o primeiro na estruturação, que é Gênesis. Começa como? E disse Deus. Né? E antes disso, né, ainda, né? E no princípio era o verbo. E aí vem a sequência, né? E disse Deus, haja luz. E disse Deus. Então isso é recorrente, a importância da palavra. Né? Aliás, eu costumo dizer que para o povo hebreu, que é a coletividade, a comunidade autora dessa obra, né? Porque é uma obra coletiva, ela tem autorias remetidas, né? Moisés, Isaías, Mateus, mas a autoria de fato é do povo hebreu, enquanto coletividade, enquanto comunidade. E o verbo para essa comunidade é o que seria, por exemplo, o cedro para o povo fenício, o que seria o mármore para os gregos e os romanos. É a matéria-prima, é o fundamento de toda a existência cultural do povo hebreu. Daí, a eleição desse povo. Como qualquer comunidade humana, apresentava suas limitações, suas dificuldades no campo da convivência, no campo civilizatório. Mas existia neles uma habilidade, um talento com a questão da palavra e uma consciência, sobretudo, da importância da palavra, que nenhum outro povo na Terra tinha igual, tinha parecido. Emmanuel chega a dizer no livro A Caminho da Luz que os hebreus construíam livros, construíam textos, construíam histórias, narrativas, assim como os egípcios construíam pirâmides, com a mesma competência, com a mesma sofisticação arquitetônica. Né? O Emmanuel fala, olha, a Bíblia, a construção literária desse povo é monumental, é um monumento. E o mais impressionante, um monumento que não rui. Interessante lembrar aqui que Emmanuel fala sobre os 4 povos que deram origem, né? Então, olha só, os egípcios se destacaram pela tecnologia, que até hoje não se sabe muita coisa como foi feita, como foi construída. E pela mediunidade. E pela mediunidade, sim. Eram os egípcios. Os hindus, por essa coisa de espiritualidade, em termos de meditação, de buscar dentro de si próprio as verdades. Os hebreus, o Deus único, a religiosidade, a escrita, não é? E o único povo que não teve vínculos com esse tipo de... foram justamente os arianos. Mas o interessante é que os arianos, você vê que cada povo tem um objetivo, tem uma qualidade. Os arianos, a maioria dos povos tem origem dos arianos, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, tudo veio dos arianos. E foram justamente os arianos que permitiram a criação dessas raças, porque eles se misturavam. Os judeus ficavam só entre eles, casamento tinha que ser judeu com judeu. Os hindus também, por causa daquela coisa de casta, também não se permitiam misturar, né? Os egípcios também não se misturavam, era só aquele povo. Era considerado Deus. Exatamente. E um dos povos que eram os materialistas e não acreditavam em Deus, e não... Claro que depois o Evangelho de Jesus se espalhando, principalmente pela divulgação de Paulo, atingiu vários povos e eles construíram igrejas, né? Então você vê que a variedade de crenças se espalhou pelo mundo, né? E aí virou o budismo, que já era da Índia, da China, e outras religiões, mas o catolicismo e as religiões reformistas vieram todas a partir da divulgação que Paulo fez nos evangelhos pelo então mundo conhecido do Império Romano. E graças aos arianos, que mesmo não acreditando, depois acabaram tendo crenças
se multiplicaram, se permitiam juntar, misturar as raças, é que o mundo hoje tem essa variedade. E se fosse esperar os judeus, os egípcios e os hindus, o mundo não seria nem metade do que é hoje, em termos de raças, de povos. Seria que cada um tem a sua característica, já veio do espaço exilado com as suas características. E segundo Emmanuel, se uniram já com as características que tinham de lá. Isso é muito perfeito. O Haroldo chega a dizer que os indianos foram os que mais ajudaram a tarefa de Jesus. Que foram os que se misturaram, foram os que desenvolveram, espalharam tecnologia. É interessante. Como é que a gente morre de meditar sobre isso? Que não degenera, que não deteriora. É um monumento vivo. Tá certo? Então, Jesus aqui nesse discurso está enfatizando isso, a importância da palavra. Bom, alguém vai dizer assim, mas será que é tão importante assim a palavra? Porque muda, né? Cada povo tem um idioma diferente, algumas pessoas nem falam tanto, outras falam mais, algumas pessoas nem podem falar, outras podem. É tão importante assim? A linguagem, isso, pelo menos a comunidade acadêmica, o mundo culto e ocidental, sobretudo, toma consciência do sentido da linguagem, do que ela representa para a vida humana mesmo, com... Helder, você chegou, né? Ele está no carro. Ele está no carro. Eu estava vendo, eu não quis falar porque ele está dirigindo ainda, achei que ele tivesse chegado. Então, Boa noite, Gê. Tudo bem? Aqui nós estamos com o Alexandre. Aqui eu estou dirigindo, estou chegando em casa. É nóis. Tá bom, querida. Aqui presentes são Alexandre, Chacur, Beth, Estácio, Odete e Gedeon. Chico e Helder está dirigindo, mas está ali ligado conosco, e o Chico. Tá bom? Seja bem-vinda. Tá sem som. Boa noite a todos. Obrigada. Com o pensamento de Lacan. E aí nós estamos aqui indo para a psicanálise. Com muito cuidado, com muito respeito, tateando e não falando como doutor, falando como técnico da área, falando como usufrutuário da área. Então, eu, por exemplo, quando me decidi a fazer terapia, eu tinha que escolher uma linha. Né? Quem já fez terapia aqui sabe disso. A psicologia, dentro da psicologia você tem várias linhas. Então, para poder escolher a melhor terapia, aquela que melhor se adequasse, né, às minhas necessidades, à demanda que eu estava oferecendo para o psicoterapeuta, eu tinha que entender um pouco de cada linha. Como você tem que ler um rótulo para saber decidir qual produto você vai levar do supermercado. Correto? E aí eu fui ler um pouquinho. Então, o conhecimento que eu tenho dessas linhas é esse conhecimento de consumidor, de cliente, né? Para usar um termo do Carl Rogers, né? De cliente. Eu tive que ver um pouquinho de cada linha. E aí, o que mais me impressionou nessa linha específica da psicanálise foram duas contribuições muito relevantes para o bem-estar humano. E quando eu falo bem-estar humano, eu quero destacar uma coisa. Nunca os profissionais da psicoterapia foram tão necessários para a humanidade. E nunca foram tão requisitados. É óbvio que o ofício em si mesmo, né, regularizado, oficializado, né, como disciplina acadêmica, isso é uma coisa recente, do século XX para cá, né? Mas sempre existiram terapeutas. Sócrates foi um grande terapeuta da civilização greco-romana, né? Confúcio foi um grande terapeuta da tradição chinesa. Buda foi um grande terapeuta da tradição hindu. E Jesus é o maior terapeuta da humanidade. Só lembrando aqui que esse estudo
que ele está fazendo ainda é de 2019. Ele ainda não havia passado pela Covid. E depois da Covid, depois da pandemia, a procura por terapias foi muito maior. Não é? É o grande terapeuta da humanidade. E, recentemente, nós temos uma profissão regulamentada que trata, sobretudo, do cuidado mental. E aí a gente está recorrendo, inclusive, à palavra grega, terapeuta, que quer dizer cuidar. É o cuidado mental. Bom, para não divagar muito e voltando ao que interessa, duas contribuições são muito importantes na psicanálise. Uma, e isso é mérito freudiano, é mérito de Freud, é a questão do inconsciente. É a tomada de consciência de que o consciente, de que a nossa consciência é só a ponta do iceberg. Não é assim, Aninha? Aninha, psicoterapeuta, né? Júnior, mirim. Então, gente, se você pensar na mente humana, você tem que imaginar, a melhor imagem que eu posso oferecer para vocês e que é recorrente, é a do iceberg. Quando a gente está navegando, está na superfície do mar, navegando, e olha para um iceberg, o que você vê é só a ponta dele. Uma porção diminuta do iceberg. O grande percentual daquele enorme bloco de gelo está submerso. Não é visível. Está debaixo d'água. Flutuando debaixo d'água. A nossa mente é um grande iceberg. A consciência, ela é só a ponta do iceberg. Existe um império de emoções e memórias e lembranças e experiências submersas e que a psicanálise deu o nome de inconsciente. Essa é a primeira grande contribuição. A minha mente é muito maior e muito mais complexa do que ela aparenta ser. Muito maior. As lembranças mais graves, mais sérias, mais fundamentais, aí eu estou falando no sentido da engenharia mesmo, sabe? De fundamento, de alicerce. Elas eu não lembro. As lembranças mais importantes, eu não as lembro. É o imemoriável. É o que eu não lembro. É a lembrança mais importante. A segunda grande contribuição da psicanálise, e diz respeito a esse versículo, é a linguagem. Por quê? O Lacan, ele vai dizer que todo o nosso inconsciente, assim como o consciente, ele se estrutura, ele se organiza através da linguagem, na forma de linguagem. Luiz, eu ainda não entendi isso. Então vamos começar da parte mais simples do processo de entendimento disso. As emoções não têm nomes? Nós não damos nome para as emoções? As experiências, as memórias não são narráveis? A gente não pode descrever um estado de espírito nosso? Nós não somos capazes disso? Pois bem, aquilo que eu não verbalizo também está verbalizado, só que de uma maneira inconsciente. Quando isso aflora, quando isso vem à superfície, quando isso vem à tona, isso aparece também na forma de linguagem. Luiz, por que você disse que a forma mais simples é a linguagem falada, é o nome, é o substantivo, é o adjetivo, é o verbo? Porque não é a única forma de linguagem. O logos, que nós estamos estudando há semanas,
ele se expressa por meio de várias, inúmeras linguagens. Existe a linguagem falada e escrita, que é a linguagem verbal, mas existe também a linguagem facial, não é? Linguagem facial. Existe a linguagem gestual, que é ato. Linguagem artística. Se eu virar para minha... E tem uma que ele também não falou, corporal. Corporal. A facial faz parte do corpo da corporal. É facial mais específico, né? Pelo corpo, quando você... O corpo fala. É impressionante. A artística é bem bom, bem lembrado mesmo. Tem a linguagem musical também, né? A música também fala. Verdade. E como? A mãe fizer assim, ó, ela sabe o que é. Né? Ela vai responder assim, ó, para mim. Entendeu? É linguagem. Existe a linguagem do silêncio. Quem cala, consente. Ou não. Né? Ou como sente, né? Então, existe a não linguagem, que é uma forma de linguagem, é uma forma de dizer o que se pensa. Às vezes, uma pessoa que está muito calada, a gente consegue perceber que ela não está aprovando, mesmo que ela não use a linguagem da expressão facial, gestual, a gente consegue perceber pelo silêncio que ela não está concordando, não é? E quem tem sensibilidade pode perceber pela vibração, pela energia, né? Que a pessoa está emitindo. Ou que está concordando. Existe a linguagem vibratória. Opa, aqui nós estamos avançando um pouco mais. Sabe por quê? Cada emoção específica irradia pelo cosmos. Ondula, vibra, se utilizando do fluido cósmico universal. E se ondula, como qualquer onda de rádio ou de TV, ondula numa determinada frequência. E vocês já viram quando está escutando rádio, né? 101,4 MHz. Ali está se referindo ao endereço ondulatório. E como é numeral, é o infinito. 101,457 MHz. Mudou a frequência. É o infinito. Para cada emoção, você tem uma frequência vibratória. A Luísa, então, tem uma vibração para a tristeza, uma para a alegria, né? Mais que isso. E ainda, se a gente for parar para conversar, ainda existe a linguagem das cores. Que também é uma, vamos dizer assim, uma derivação da linguagem, da vibração, né? Da vibração. Da vibração é que você emite. Uma frequência específica. Interessante isso. Eu lembro muito de um livro que eu estava até querendo reler. Sublimação ou é de imagem do livro? Eu não me lembro bem. E o moço saiu, depois de ele desencarnou, depois de uma vida de tanto difícil, de problemas, seria a última encarnação dele na Terra, no planeta Terra. Então, quando ele desencarnou, ele alçou os espaços, veio um mentor espiritual acompanhando. E quando ele saiu, ele disse, o mentor falou, olhe para trás. E ele viu a vibração da Terra. Ele disse, mas e essa música? É da Terra que está vindo essa música. E ele falou, mas então ele começou a perceber as percepções dele, depois que ele chegou no nível evolutivo, se ampliaram, né? E então, depois de andar e o mentor orientando, explicando, ele então esclarecendo, ele falou assim, e essa vibração inexplicável que me invade todo, como se fosse, eu não sei explicar, como se fosse uma música, como se fosse uma luz, como se fosse uma alegria infinita.
É a vibração de Deus. De Deus. Eu falei, gente, deve ser uma coisa. Coisa assim, né? A gente estava. Quem é que estava falando? Ah, sim, eu não sei, alguém falando que tinha cerca de 350, mais ou menos, tipos de sentidos. Assim, lá no Lab Médico nós estudando, o Sérgio disse, porque existem 50 sentidos, mas tem gente os chineses, os hindus, dizem que existem 300 sentidos. E eu falei assim, gente, interessante. E nós não temos ainda aquele que permite que nós possamos entender Deus. Como no livro dos Espíritos, você lembra? Kardec pergunta, como entendemos Deus? Nós não possuímos ainda o sentido para entender Deus. Não. Então, ainda que a gente tenha, que eu não acredito que seja que todos nós tenhamos, cada um tem um nível evolutivo, tivéssemos esses 300, nós ainda não temos aquele essencial para conseguir entender Deus. Olha quanto a gente ainda tem que evoluir. Tem que evoluir. Eu acho assim uma coisa fabulosa, fantástica. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Para chegar nesse livro, né, vocês devem estudar, devem saber que eu fiquei sabendo há pouco tempo que nós tem vários tipos de inteligência. Na psicologia já detectou 9 tipos de inteligência. Nesse caso, deve ter até mais. Então, se a gente ainda está desenvolvendo 1 ou 2 tipos só, para a gente chegar no nível do espírito superior, nós vamos ter que desenvolver todas essas inteligências num grau máximo, senão a gente não consegue. Então, daí a necessidade de reencarnar. Quando você consegue superar o problema, vem outro desafio. Não é nem problema. Paciência espiritual. Paciência espiritual, exatamente. E reencarnar em outros mundos também. E ele está falando aqui da palavra, tem o pensamento também. E no livro de André Luiz, até hoje nós estudamos no horário das 17 horas, eles usam até em reunião mediúnica, os dirigentes do plano espiritual, na reunião mediúnica, o aparelho que é um psicoscópio. Nós estudando aí com o Chico. Então, para medir justamente o grau da frequência, o grau do pensamento de cada participante. Então, tem muito mais coisa do que a gente imagina. Vamos estudando devagarzinho, vamos vivendo, aprendendo. Um dia nós todos chegaremos lá. Espero que juntos. Aqui nós estamos estudando também com esse estudo a ponta do iceberg. Sim. Tem tudo que deixar. A gente não tem ainda inteligência capaz de compreender o que está para baixo. Exatamente. E no próprio Evangelho tem mais coisas que está colocado ali que ninguém detectou. Só no plano superior que o pessoal consegue. Eles já estão mais maduros. Tem outras percepções que nós não temos. Então, nós estamos estudando aqui, achando que ficamos deslumbrados, mas é só para continuar. Sim, mas a gente fica uma resta de luz, que eu vi falando. Nós só estamos enxergando uma resta de luz. Mas que já, calma, tem muitas coisas. Mas que já nos ajuda, se a gente estiver aproveitando, né, gente? Sem dúvida. Isso também a gente não pode esquecer que aumenta muito a nossa responsabilidade. Isso também. Para nós, Mas é uma forma de a gente não ficar vaidoso. Porque não fica vaidoso. Não, só calma, tem mais coisa para gente. A velhinha não para entender. Hein? Uma vela no chão. Então, não fica vaidoso que você está sabichão, não, porque não dá. Não está, não, mas eu fico deslumbrada. Não por vaidade, mas porque eu descobri. Eu vi fazendo esse alerta porque algumas pessoas começam a se achar. Então tem que tomar cuidado. Calma. Né? Você estava falando da comunicação com o espírito extraterrestre e está lá bem na revista Espírita. O Kardec entrevistando um espírito de Júpiter. Ele ficou insistindo para falar qual é a característica nossa comparativa com o pessoal de Júpiter. Ele falou: vocês parecem sírios. Então, para a gente baixar a nossa. É verdade.
E ele disse que uma criança lá equivaleria a um homem de 30 anos aqui na Terra. Ele falou, e ainda ele falou mais, ele falou, o mais sábio de vocês parece um filho. Antes não tivesse perguntado, né? É melhor não te perguntar. Por isso que o Chico fala, nós vamos ter que latir muito ainda, né, Chico? É. É verdade. Isso é só para a gente poder pôr o pé no chão, né? É verdade. Aprender a ser um pouquinho mais humilde. Nossa Senhora. Pensa a tristeza. Agora, imagina todas as tristezas que você já viveu. Quando você saiu de casa, quando você perdeu o emprego, quando você não passou no vestibular. Imagina todas as tristezas. Para cada uma dessas tristezas específicas, é uma frequência ondulatória específica. Como se fosse a digital daquela tristeza, daquele dia, daquela hora. Isso é linguagem. Sabe por quê? O princípio da empatia é esse. Quando alguém, naquele determinado momento, começa a sofrer com uma tristeza Y, e aquela tristeza Y te faz chorar com a pessoa, o que rolou ali? Comunicação eletromagnética. A Cris chorou por um determinado motivo e vibrou numa frequência idêntica ou bem parecida com aquela frequência que eu sei decodificar. Quando eu recebi aquela frequência vibratória, meu cérebro, a mente, decodificou, fez a leitura, o cérebro nominou, deu nome para aquilo e recolheu do mar da memória aquela lembrança específica. Eu sei o que ela está passando, eu já passei por isso. E chorei junto. Isso é linguagem. Só que o bacana na descoberta do Lacan, e é uma descoberta porque ele não inventou isso. Isso aí é a mente humana. Ele descobriu. O bacana é que ele disse que não só o consciente se comunica e se expressa de forma, na forma de linguagens, no plural. O inconsciente também. Então existem processos que me fazem chorar que eu não sei nem explicar conscientemente por quê, que me provocou aquela reação. Porque aquela circunstância, aquela palavra, aquela frase, aquela música, aquela leitura, aquele olhar, aquela vibração chegou em mim e dialogou com lembranças, com emoções, com pensamentos inconscientes, não conscientes. Vou dar uma paradinha que eu vou lembrar aqui. O Kardec fala que, de ordinário, são eles que nos dirigem, né, os espíritos. Mas o Freud também falou que o inconsciente nos dirige também. É o que ele está falando aí. Por isso, da nossa necessidade de estar consciente, de estar presente nas nossas ações. Porque muitas vezes nós realizamos as ações inconscientemente. É porque o nosso, eu falo nosso, mas somos nós mesmos, né? Espírito, ele tem tudo, né? Ele passa por corpo mental, e aí passa pelo espírito, todas essas informações estão lá. Quer dizer, a gente não inventa nada, a gente descobre realmente, e à medida que a gente vai se desenvolver. Então, daí os exercícios também, a gente está falando tudo para a gente aprender a estar consciente, para a gente estar presente. Nós precisamos de aprender e exercitar a estarmos presentes nos nossos atos. Porque nós, às vezes, cometemos atos, mas na maioria das vezes, ou influenciados por espíritos, ou influenciados por nós mesmos, pelo nosso próprio inconsciente, que é o início. E a gente tem que estar presente, porque independente se for consciente ou inconsciente, somos responsáveis pelo ato que nós temos. Exatamente isso. É exatamente isso. Porque às vezes a gente comete alguma coisa sem pensar e perde o autodomínio. Você deixa o seu inconsciente dominar. E ele que executa as tarefas, as emoções são jogadas. Algumas coisas instintivas que estão lá armazenadas. Estão lá no inconsciente. Isso aí vem para fora e a gente deixa isso passar para fora porque nós não somos autor do nosso próprio destino. Nós deixamos acontecer sem prestar atenção no que nós estamos fazendo.
Isso é muito grave para nós. Com certeza. Principalmente nós que estudamos espiritismo. Tem que aprender a ter esse autodomínio. Por isso que a fé tem mais espírito que as outras religiões. Verdade, Alexandre. Isso, fico falando. Hã? Isso é psicanálise. E o legal é que Deus fala a língua de todo mundo, sabe, Adelmo? Ele fala o idioma de cada um, porque cada um de nós tem um idioma vibratório próprio. E Deus, ele fala nessa língua, com você, direto. E só você e ele entende. Bonito isso, né? Bom, viram o que é a linguagem? Quando nós começamos algumas semanas a falar do logos, falar do verbo, da palavra, a gente não estava falando só disso aqui não, ó, do português, blá, 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 não. Porque Jesus é o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Então, Jesus estava falando de psicoterapia. Ele estava falando de linguagem, mas um nível do inconsciente. Vamos ver como é que é isso? Versículo de hoje. Mateus capítulo 2, versículo 35. Olha só. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse versículo para poder contextualizar. Depois eu falo que palavrinha que a Juju vai pôr em destaque aqui do lado. Primeira coisa, nós vamos ter que chegar num acordo aqui. Quando falar homem bom e homem mau, se a tônica da aula hoje é a psicanálise, nós estamos falando de saúde mental. Correto? A psicoterapia, e nós estamos focando bastante na psicanálise. Mas daqui a pouco nós vamos por outras linhas, para os outros psicólogos não ficarem enciumados. Nós vamos em outras linhas. Mas vamos pegar a psicanálise. Então nós estamos falando de saúde mental. Um homem bom e um homem mau, a que Jesus se refere aqui, do ponto de vista psicanalítico, é um homem são e um homem enfermo, doente. Então nós estamos falando de um homem com perturbações, com traumas, com recalques, com frustrações. E nós estamos falando de homens mentalmente sãos, saudáveis. Tá claro isso? Coisas boas e coisas más substitui coisas por lembranças, emoções, ideias. Por isso que é genérico, né? Assim, é indefinido. Coisas. Pode ser uma emoção, pode ser uma lembrança, pode ser uma ideia, um pensamento, mas normalmente isso não se dissocia, vem tudo junto. Pode ser uma emoção, uma ideia, um pensamento, uma lembrança positiva, que favorece a minha saúde. Pode ser uma lembrança, uma memória negativa. Aí, a mente nossa tem um mecanismo de autoproteção. Coisas que são muito, muito boas e positivas e que favorecem a nossa sanidade e que nos inclinam a nos tornarmos homens bons ou pessoas saudáveis, elas se expressam no conscientemente. Enquanto aqueles aspectos muito negativos, e quanto mais negativo, mais nocivo para a saúde mental, ficam guardadinhos, trancadinhos. Onde? No inconsciente. O que Jesus está afirmando nesse versículo de hoje é que isso que é inconsciente e o que é consciente, em qualquer situação, de uma maneira ou de outra, vai se exteriorizar.
O que for consciente se exterioriza de uma maneira mais convencional e mais fácil, flui mais. E o que é inconsciente tem mais dificuldade de se exteriorizar de forma mais convencional. Então se exterioriza de outras maneiras. Vamos traduzir isso? Emoções, lembranças conscientes que moram, habitam, circulam no nosso consciente, nós as exteriorizamos de forma verbal e com uma certa facilidade. Agora, as emoções, as lembranças mais inconscientes, e normalmente são aquelas negativas, nós dificilmente, pelo menos não sem ajuda terapêutica, conseguimos fazê-lo de forma verbal. Elas vão se exteriorizar de forma não verbal. Vamos lá, as formas não verbais? Eu vou citar a primeira. Freud estudou isso demais. O sonho. E aí de cara nós vamos vamos recorrer à definição de sonho do Emmanuel, lá no livro Consolador. O Emmanuel vai dizer que tem duas modalidades de sonho. Existe o sonho, que é a emancipação do espírito em relação ao corpo físico. A gente se emancipa, os laços que nos conectam ao corpo físico eles afrouxam, mas parcialmente nós permanecemos conectados, porém emancipados. E passeamos por aí. Quando retornamos para o corpo, parte dessas experiências vão para o inconsciente, alguma coisa aparece fragmentada no consciente. A gente lembra, eu sonhei, mas com meu avô, mas eu não lembro direito o que a gente conversou, mas meu avô tem 20 anos que desencarnou, será que eu tive com ele? Sim, você esteve com ele, possivelmente esteve com ele. A outra modalidade, o Emmanuel vai dizer que é um mergulho profundo que nós fazemos, sabe em quais águas? Em qual oceano? Em qual rio? O inconsciente. E o Emmanuel vai além, ele diz que... No último estudo, no último coisa do LabMed, a gente estava falando justamente sobre o sonho. E o Sérgio, ele está usando um livro de Palhano, além dos livros da codificação. E ele fala justamente estava falando muito mais detalhado sobre o sonho, muito interessante. E tinha um rapaz que perguntava, mas eu não estou entendendo quando é desdobramento e quando é sonho. Ele disse assim, é tudo a mesma coisa. Dormiu, desdobrou. Só que o sonho é a vivência que você lembra. Você pode desdobrar e ficar ali no quarto, nem sair dali. Mas você desdobra sempre. Ele não conseguia entender a diferença, mas o Sérgio está com um estudo muito bom, Sérgio, muito bom. Gostei muito. É a maioria dos nossos sonhos. Giselda, Oi. a gente tem que lembrar também que nem sempre os sonhos, nem sempre as recordações dos sonhos são vivências do mundo espiritual. Muitas das vezes são lembranças, fragmentos de lembranças que a gente... É isso que ele está falando. Né? Muita Então, coisa tá bom. quando você É o retorna. mergulho do próprio inconsciente. Isso. Quando você retorna para o corpo, você passa, né? Absorve muita coisa que está ali armazenada no seu cérebro. Né? Alguma coisa que está no seu inconsciente, você vivencia ela de novo. Principalmente se for alguma coisa que te perturba. Isso. Então, você vivencia novamente aqueles quadros, todo aquele filme que está armazenado ali, você vê de novo. Mas é seu mesmo. Você vê uma outra figura e às vezes é você. Essa figura você não lembra que é você. Né? Por isso que é um pouco complexo. Mas é o que ele está dizendo aí, é o inconsciente. Você está fazendo um mergulho no seu próprio inconsciente. Está vendo as cenas vivas que estão lá? E aquele personagem, muitas vezes você está vendo, é você, mas você não consegue perceber que é você. Né? É verdade. Exatamente.
Não é comum, não é frequente, aliás, comum é. Mas não é frequente o processo de emancipação. Ele acontece, vamos dizer, de 7 dias na semana. Estou chutando, viu, gente? Isso é invenção da minha cabeça. Ninguém anota isso aí em casa, não, pelo amor de Deus. Mas de 7 dias na semana, 3 noites você emancipou do corpo. As outras 4 foram processos de imersão inconsciente. Luísio, mas o Emmanuel fala isso é desdobrado em outra obra? Sim. Agora, eu acho que eu não vou confundir. Agora, mas eu não tenho certeza se é nos Mensageiros ou... Qual que é o que tem a mansão da Ismalho, do Alfredo? É no Mundo Maior, os Mensageiros? Os Mensageiros, né? Lá mesmo. Tem um capítulo nos Mensageiros, vocês vão lembrar desse capítulo, chama Os que Dormem. Quem lembra desse capítulo? Os que Dormem. O Alfredo leva o André Luiz na mansão de socorro, né, que ele administra, num pavilhão, uma enorme enfermaria. O pessoal está tudo acamado lá. O capítulo se chama Os que Dormem. E aí o Alfredo explica para o André Luiz, fala, olha, esse pessoal, eles estão vivendo uma espécie de um coma, estão em um estado letárgico, mas eles não estão inativos espiritualmente, não. Só que eles estão vivendo intrinsecamente. André, como é que é isso? Não, é como se eles vivessem, desde que desencarnaram, um pesadelo constante. Sabe onde esse pessoal estava habitando? A própria mente, mas em nível inconsciente. Eles estavam imersos, mergulhados no inconsciente, e lá no inconsciente vendo cobras e lagartos, escorpiões, e dinossauros, e feras inúmeras. Porque eles estavam lá interagindo com as piores lembranças que eles tinham. As mais traumáticas. Lembra disso, Aritz? As mais medonhas. André Luiz, como é que é isso? Aí eles falam, você quer dar uma espiada? Existe equipamento médico hospitalar lá, uma espécie de um psicoscópio. O André Luiz aguça a visão e consegue penetrar no inconsciente de uma desses pacientes, uma senhora. E quando ele penetra no inconsciente dela, ela estava num looping, sabe? Revendo, repeat, do assassinato que ela cometeu, e ela levando o corpo até a linha de trem para o trem acabar com a prova do crime. Do próprio marido. E ela ficava nesse loop, inconsciente. Isso não sai de lá mais. Isso é assustador, a gente fala um negócio desse. Mas não sai de lá mais. Tem tratamento do plano espiritual. Por isso que Jesus, nesse versículo, chama isso. Ele fala, inclusive, que eles decidiram fazer prece para ver se acordava, né? Aham. E conseguiram acordar 2. Parece que tinha muito. Demora, mas consegue. Exatamente. E quando acordava, a pessoa acordava, não sabia onde estava, o que estava acontecendo, porque esse sono é uma espécie de fuga. Uhum. Que a pessoa não quer entrar em contato com as próprias. Exatamente. Mas isso não impede que ela entre. Ela apenas registra no consciente, mas ela está ali vivendo tudo aquilo que ela fez, e aquilo é muito... Só lembrando aí que os Mensageiros, o Haroldo está estudando capítulo a capítulo desse livro. Tem os estudos do canal dele, Espiritualidade e Vida. É muito bom. Ele já fez nosso lar, já fez os Mensageiros, ele vai fazer todos os livros da série. É interessante. É demorado, mas é bacana. Não, é interessante. Eu não estou conseguindo mais tempo para fazer essas coisas, porque às vezes eu fico com mamãe e não consigo. Mas é interessante demais. Gente, vamos parar por aqui, né? Porque já são... 8. Pô, Jerusa já está na hora do culto, hein, Jerusa? Da vibração, hein? 8 horas, gente, faz vibração todo dia lá em casa. Ela vou a Jerusa fazer uma prece, que eu nunca escutei a prece dessa gata. Então ela vai ter que fazer rápido, porque ela tem que sair, porque tem o nosso... Isso. Vibração. Vai lá, Jerusa. Deixa eu sair aqui, então, gente. Espera aí.
Vamos sair aqui. Boa noite a todos. Vocês não saiam daí. Sábado que vem, então, a gente continua. Deixa eu descompartilhar aqui. A gente faz a prece para nós. Jerusa já saiu.